Oi, gente! Estamos nós aqui de novo com mais uma aula de matemática, nossa aula de número 5, dando continuidade ao nosso assunto, os critérios da divisibilidade, né? Então, nós trabalhamos na aula anterior a divisibilidade por 1, por 2, por 3, por 4 e nessa aula nós vamos conversar sobre esses critérios. Como você descobre que um número é divisível por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10. Então, tem alguns critérios básicos que a gente pode memorizar para facilitar na hora da divisão. E é isso que nós vamos falar nessa aula desse momento. Então, quais são os critérios básicos que nós precisamos saber para descobrir se o número é divisível por 5? Né? Facinho. O número ele vai ser divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, todo número que terminar em 0 ou em 5, você vai saber, já não precisa calcular para descobrir que ele é divisível por 5. Quando é que o número é divisível por outro? Quando a divisão é exata. Então, é só isso o segredo. A divisão exata quer dizer que um número é divisível por o outro. Exemplo, o 30, o 300, são números que terminam em 0 e, portanto, são divisíveis por 5. 45 ou 450 é divisível porque terminou em 5, terminou em 0. Nós já sabemos que a regra básica para descobrir um número que se ele é divisível por 5 é só isso. É só a terminação dele. Terminou em 5, terminou em 0, divisível por 5, ok? Critérios da divisibilidade de um número por 6. Quando é que o número é divisível por 6? Né? Se ele for par, primeira regra, o número só pode ser divisível por 6 se ele for par. Quais são os números pares? Relembrando aí, os números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que terminar nesses algarismos aí, né, no algarismo de 0, 2, 4, 6 e 8, você já sabe que eles são pares. E a regra diz que para um número ser divisível por 6, ele precisa primeiramente ser par. Depois, o que mais? A soma dos seus algarismos tem que ser um número também divisível por 3. Então, ele tem que ser par e a soma dos algarismos que forma ele tem que ser um resultado dessa soma, um número também divisível por 3. Exemplo, aqui nós mostramos 756. Ele é um número divisível por 6, porque, primeira regra, ele obedeceu, ele é um número par. Segunda, a soma dos seus algarismos vai dar 18. E 18 é um número que divide por 3 e o resultado vai ser exato, que é 6. Então, memorizando aí, regra, divisibilidade por 6, o número precisa ser par. E a soma dos seus algarismos, dividir exatamente por 3, sem sobrar resto. Por 7, vamos saber aí quando o número é divisível por 7. Então, a regrinha aí já aumenta mais algumas informações, né? Mas nada demais que a gente não possa estar, né, memorizando, estar guardando essas regras, esses critérios para a gente não ter dúvidas futuras. Para saber se o número é divisível por 7, você precisa seguir uns passinhos, né? Fazer um processo. Você precisa dobrar o algarismo das unidades. Ou seja, você vai multiplicar por 2. Você vai achar o dobro do algarismo das unidades, que é o último algarismo da esquerda para a direita, as unidades. Que no caso aqui nós mostramos o 203, então esse número é o 3. Algarismo das unidades, o 3. E subtraí-lo do resto que ficou do numeral. Ou seja, se eu tenho 203, eu tirei o 3, eu fiquei com quem? Com 20. O restante do numeral foi 20.
eu desmembro esse número, né, para descobrir esses critérios da melhor forma. Então, dobrar, achar o dobro do número das unidades. Depois, o restante que fica, eu subtraio, né? E se o resto for divisível por 7, eu subtraio quem? Primeiro, eu subtraio o dobro que eu descobri lá do último número. Então, se o restante for um número divisível por 7, aí eu vou saber que também esse número lá do início, da origem, será um número divisível por 7. Então, nós mostramos aqui o 203. 203 é divisível por 7 porque achamos o dobro do último algarismo dele, que é o 3. 2 vezes 3. O dobro é o número 2 vezes. Depois, esse resultado, esse dobro, nós retiramos do resto do número que ficou. O resto do numeral que ficou, tinha 203, tirei o 3, ficou quem? O 20. Então, 20 menos 6 igual a 14. E 14 divide por 7 exatamente, que vai dar um resultado 2. Então, esse é nossos critérios. É um pouquinho mais complexo, mas você, observando com bem muita atenção, você vai compreender rapidinho qual é o processo. Então, a aula fica aí, você pode estar repetindo, né? Revendo para melhor compreender, né? Vendo aí como foi usado o exemplo, viu? E qualquer dúvida me procure. Qual é o critério para descobrir que o número é divisível por 8? Ele precisa terminar em 3 zeros. 0, 0, 0. Tipo, 1.000. 1.000 termina em 3 zeros. Então, se o numeral termina em 3 zeros, eu já sei que ele é divisível por 8. E ou quando os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Ah, fica difícil assim, a tia só falando e tal. Então, vamos ver aqui o exemplo para a gente melhor compreender. 7.000, né, divisível por 8. Por quê? Porque ele segue lá o critério que diz que ele terminou em 0, 0 e 0. 3 zeros. Ok. E 45.128. Por que ele é divisível por 8? Eu pego, né, os 3 últimos algarismos, eu desmembro do 45, você vê aí, e peguei só os 3 últimos, a unidade, a dezena e a centena. E esse número é exatamente divisível por 8. 128 dividido por 8 é igual a 16. Então, por que 45.128 é divisível por 8? Porque 128 é divisível também por 8. Facinho, né? Eu descobri só com meus 3 últimos algarismos. Então, quando vier um número maior, um numeral mais extenso, com mais algarismos, você não precisa estar preocupado, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Não, você só vai observar os 3 últimos algarismos, nada mais. Você olha os 3 últimos. Se os 3 últimos for divisível por 8, logo o numeral completo, independente da sequência de algarismos que venha, depois ele vai ser divisível por 8. E por 9. Quando é que eu sei, como eu descobri que o número é divisível por 9? Né? Se a soma dos seus algarismos for um número também divisível por 9. Então, parecido com o que eu fiz lá no 6, no 3, eu vou só somar, né, os algarismos que formam esse numeral completo. E se o resultado dessa soma for um número divisível por 9, logo eu vou entender que o meu numeral vai ser também divisível por 9. Exemplo, aqui nós temos 1.935. Ele é divisível por 9. Por quê? Porque 1 mais 9 mais 3 mais 5 é igual a 18. Então, eu peguei todos os algarismos soltos e juntei e o resultado deu 18.
Logo, 18, ele é um número divisível por 9, que é igual a 2. Então, o 1935 também, esse numeral, né, de origem, também vai ser divisível por 9. E chegamos ao final aqui das nossas divisões, nossos critérios. Por último, nós vamos falar sobre o 10, que é facinho, né? Divisibilidade por 10. Isso aí é bem facinho de memorizar. Você fica, o número é divisível por 10 se terminar em 0. Então, todo numeral que terminar em 0, seja ele o 10, o 100, o 1000, o 10.000, ele vai ser divisível por 10. 350, né? 35 não seria, mas 350 terminou em 0, divisível por 10. 1480 é 148, não seria, mas 1480, né? Terminou em 0. Logo, eu já sei que esse número é divisível por 10. Então, não tem segredo. Divisibilidade por 10, todo número que terminar com o algarismo 0. Ok, pessoal. Então, hoje era isso. Logo mais, nós vamos continuar com a nossa segunda parte da nossa aula número 5, né? Tenho essa primeira parte aqui com vocês, né? Aqui terminamos a primeira parte dessa aula, mas o vídeo que segue logo após esse é a continuação. Então não deixe de assistir. Terminou esse aqui, você pode respirar um pouquinho e logo em seguida continuar com o vídeo, com a videoaula que vem logo após, que é a continuação dessa, é o complemento dessa aula. Então, valeu aí, turma. Espero que vocês tenham compreendido. Beijo e até logo mais a próxima aula.